Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor João Marcos novamente. Essa aula, especialmente a alunos do segundo ano do ensino médio, que aí estão estudando calorimetria, Já viram sobre estados físicos da matéria e também sobre o comportamento anômalo da água e dessa mudança, de um estado físico para o outro, tá? Então, primeiramente eu vou falar sobre o calor sensível, tá? Então, o que é o calor sensível, O calor específico sensível, o calor sensível, pessoal, ele é responsável pela perda, Que é perda ou o recebimento, Que é fornecida a quantidade de energia, no caso de calor, tá? E esse calor é medido em calorias mesmo, Que a gente aprendeu lá no início do capítulo, Uma caloria representa a quantidade de que um móvel, uma partícula, ela, tem as suas moléculas começam a se agitar, a partir de uma pequena variação, de 1 grau Celsius. Então, o calor, o que é o calor, É a interação entre as energias, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E aí esses dois corpos chegam a um equilíbrio, Então, falando de dois tipos de calor que estudamos, é o calor sensível e o calor latente. O calor latente, pessoal, ele representa sobre a variação de temperatura. Então, em uma substância ou mais substâncias, sempre quando houver a variação de temperatura, nós estamos se referindo ao calor sensível, tá, pessoal? Então, a primeira ideia que devemos ter é que no calor sensível existe um tipo, de variação da temperatura para qualquer quantidade de calor que é fornecida, independente também de qualquer substância, tá? Então, isso nós chamamos de capacidade térmica, tá? Que é a razão, o quociente da quantidade de calor, esse que é a quantidade de calor, pela variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos inicial, tá, pessoal? Não vamos esquecer, temperatura final menos temperatura inicial é o ΔT, tá? Então, o corpo inicialmente está com a temperatura, ele atinge uma temperatura final. Então, a capacidade térmica, ela nos indica, tá, pessoal, a quantidade de calorias que é fornecida para, a quantidade de calorias que é fornecida para variar 1 grau Celsius, tá? De qualquer substância. E a gente vê também que isso nos remete à água, tá? Então, como é que calcula essa capacidade térmica? A gente vai, dada a quantidade de caloria e vai ser dado também a variação de temperatura, tá? Se caso não for dada a capacidade térmica, ou já, claro, se ela já for mencionada, ele não quer que você calcule ela, ele quer que calcule um dos dois, ou a variação de temperatura ou a quantidade de calor, tá? Que é a quantidade de calor. Como é que é medida a caloria, A capacidade térmica, perdão. Já que a caloria a quantidade de calor em caloria e a temperatura em graus Celsius, então fica caloria por grau Celsius, tá? É a unidade de medida. Ou, no SI, Joule, que é a quantidade de calor por Kelvin, que no SI a quantidade, de calor de qualquer substância molecular a gente sempre mede em laboratórios também em Kelvin, tá? Outra observação aqui no calor sensível é de como a gente calcular a capacidade térmica, pessoal, do calor sensível, tá? Como é que a gente calcula a capacidade térmica do calor sensível? Qualquer massa, qualquer substância que possui uma massa, de acordo com a variação de temperatura, nós podemos considerar que a massa da substância ela influencia no aumento e no aumento, e na perda de energia, tá? Então, a capacidade térmica nós podemos também encontrar, pessoal, deduzir que a partir disso, a quantidade de caloria, por cada grau Celsius que vai variando. Opa, desculpa, a folha saiu aqui da posição, voltou. Por cada a quantidade de caloria que variar a cada 1 grau Celsius, pessoal,
eu estou também me referindo à massa da substância. Então, dependendo da massa, eu posso ter uma variação diferente e eu também posso ter uma capacidade térmica diferente, tá? Então, isso nos remete a uma variação de temperatura. Então, nós temos esse calor sensível, que é diretamente proporcional à capacidade térmica, assim como também a massa da substância, ela remete a diretamente proporcional à capacidade térmica, ok? Então, guarda aí. E como é que a gente calcula a capacidade térmica? A unidade medida, na verdade, pessoal, é calorias, né, por grau Celsius. Isso aqui não mudou, né? Aqui é outra forma de a gente encontrar, pessoal, a capacidade térmica, tá? Em relação ao calor específico, só tendo a massa e o calor específico. E também nós podemos também isolar o Czinho, colocar a capacidade térmica sobre a massa. E aí, quando a gente fizer isso, pessoal, a gente vai encontrar essa formulazinha aqui, ó, que representa a quantidade de calor sensível, tá? Se não ficou muito claro, o que eu acabei de falar foi isso aqui, ó. Czinho, né, igual a capacidade térmica dividida pela massa. Quem é a capacidade térmica, pessoal? Né? A quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, tá? Então isso significa o quê? Que vai ficar aqui em cima, né? Vai repetir a primeira fração vezes o inverso, tá? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura vezes 1 sobre m, né? E aí eu vou chegar onde? Na quantidade de calor sensível, tá? Como é que a gente vai calcular essa quantidade de calor sensível, pessoal? Tem duas formas, né? O próprio valor do calor sensível, tá? Isolando, tá? Mas eu gosto de chamar essa fórmula de macete, que se a gente tentar ler ela, né, é um macete, né? Então, o que? Quantidade de calor fornecida ou perdida, massa da substância, calor específico da substância, lembrando que esse calor específico, só perdão aí por estar mexendo demais na folha, tá? Voltando aqui, esse Czinho é o calor específico da substância e ΔT, né, a variação da temperatura. Então, se a gente isolar esse Czinho, nós temos somente o valor de C para calcular o valor do calor específico, né, que é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Pessoal, então o calor específico é dado em calorias por gramas graus Celsius ou joules por quilo, né, de Kelvin, né? Kelvin, no caso, é a temperatura em Kelvin, tá? Pessoal, agora no calor sensível nós temos o sistema isolado. O que acontece no sistema isolado é quando ele está totalmente fechado, né? E quando ele está totalmente fechado, eu posso colocar uma ou duas ou até mais substâncias que podem liberar, né? Assim, claro, né? Liberar quantidade de calor. E essa troca de energia lá dentro, a gente pode também medir a temperatura. Mas em um sistema isolado, onde eu tenho dois corpos A e B liberando 500 calorias de A para B, o A está perdendo 500, ou seja, menos 500, mas B está recebendo mais 500. Se a gente somar esses dois, 500 menos 500 dá zero. Né? E aí vem o princípio, né, do sistema isolado, que a soma de qualquer, né, da soma de n quantidade de calor A, B, C até uma quantidade n de calor, independente da substância, a quantidade de substância que tem dentro do sistema isolado vai ser sempre zero, porque um vai estar cedendo calor, perdendo calor e transmitindo para o outro. E aí um vai ganhando, outro perdendo. E vai ser igual, a mesma quantidade. Então, se eu somar positivo, né, 500 menos 500 dá zero. Então, o somatório, pessoal, da quantidade de calor, né, fornecida de um corpo para o outro, em N corpos, né, de N quantidade de calor AB, quantidade de calor A, quantidade de calor B, C, até um N, sempre vai ser igual a zero, tá? Sempre vai ser nulo. Então, o calor recebido, pessoal, vai ser sempre positivo, ou seja, maior que zero. Esse aqui é um Q, tá? E o calor perdido, pessoal, vai ser negativo, ou seja, né, vai ser um valor menor do que zero, tá? Agora, eu vou dar uma pausazinha que vamos mudar aqui e vamos falar sobre o calor latente, tá, pessoal? Qualquer dúvida sobre o calor sensível pode comentar aí no vídeo, tá? Ok, pessoal, agora vamos falar sobre o calor latente. O calor sensível, ele é representado muito pelo que, pessoal? Pela variação de
temperatura. O calor latente, pessoal, é caracterizado pela mudança de fase da matéria, ou seja, está mudando do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, ou do sólido para o vapor, do vapor para o sólido, enfim, do vapor para o líquido. Todas essas mudanças, quando há uma mudança de uma fase para outra, eu estou falando do calor latente. E esse calor latente remete, pessoal, à quantidade de calor que é fornecida pela massa da substância. Então nós temos aqui, ó, que o calor latente, esse L está representando calor latente, é igual à quantidade de calor dividido pela massa. Então nós temos que o calor latente, né, vai ser caloria, que é a quantidade de calor, por gramas, ou no SI, né, joules por quilo, tá? Pessoal, é bem simples essa parte de calor latente, e a quantidade de calor latente a gente pode fazer meio pelos extremos. Dessa forma nós encontramos essa, tá? É uma consequência, tá? Nós encontramos essa, é uma consequência. A quantidade de calor é igual a massa vezes quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, tá? Esse calor latente geralmente é dado, pessoal, dependendo da fase da matéria, ou seja, o calor latente pode ter na fase, no caso, na fase de fusão, de ebulição, tá, pessoal? E também de vapor. Então, nós temos latente de fusão, latente de ebulição e latente de vapor. Então, esses três tipos de fases principais é o que é mais comum a gente utilizar em questões do Enem, pessoal, e também em questões, tá, de vestibulares, tá? E aí fica uma observação aqui, você dá uma pesquisada, pessoal, que quando nós temos, além do calor latente, além do calor sensível, nós temos, pessoal, o calor de combustão, que é representado pela, né, sigla GL, tá? Que é o calor de combustão. Dá uma pesquisada lá, o calor de combustão. Se você quiser que eu fale sobre o calor de combustão, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, o calor latente representa isso, tá? E aqui a quantidade de calor latente vai ser em calorias também por gramas, tá, pessoal? Então, o calor latente é isso, é representado pela mudança de fase da matéria, tá? E aqui abaixo eu vou explicar novamente, que eu expliquei na aula, pessoal, sobre a curva de aquecimento. Quando o corpo está abaixo de zero, uma temperatura inicial muito baixa, né, até mesmo negativa, e vamos superaquecer essa substância, pode ser água, né, enfim, depende. Superaquecer, pessoal, até estado de, né, o estado físico da matéria de vapor, tá? E aí nós vamos identificar aqui, pessoal, onde é, pessoal, que é de fato calor latente e calor específico. Desculpa, calor específico, né, sensível também, não está errado, e calor latente. Pessoal, nessa fase 1, o corpo está sólido, né, temperatura abaixo de zero, negativo, tá? Daqui, né, até chegar ao zero, houve uma mudança, tá? Então ele está recebendo calor, então ele está aqui, ó, recebendo calor, e aí esse calor que foi fornecido está sendo, né, perdido de outro corpo, né? Com a variação de temperatura. Pessoal, se a variação de temperatura, pessoal, aqui é calor sensível, tá? Então como é que a gente calcula o calor sensível, né? É a quantidade dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então aqui, ó, na fase 1, nós temos calor sensível. Agora, pessoal, como a temperatura é constante aqui, nós não temos variação de temperatura. Nós temos mudança de fase. Agora, do sólido para o líquido, a gente chama isso de fusão. E aqui nós chamamos, né, o latente de fusão. Então, se é o calor latente, a gente vai precisar, ó, calcular o calor latente, tá, pessoal? Ou, né, ou essa fórmula, tanto faz. A quantidade do calor latente, tá? Difusão para o passo 3, pessoal, eu estou aumentando, eu estou variando agora a temperatura. Estou variando a temperatura, isso é calor específico. Então, vou colocar aqui, ó, calor específico, tá? Então, eu calculo por isso aqui, tá? Ou pode ser o que macete também, em que a quantidade de calor é sensível, né? Pessoal, nessa fase 3 está havendo a variação de temperatura, ó. Esse TE aqui é temperatura de ebulição e aqui é a temperatura final, tá?
Quando acontece isso, pessoal, aí há uma mudança de estado. Agora ele está entrando do estado líquido para o estado de vapor, né? E aí ele está começando, entrou em ebulição. Então está fervendo a substância e está subindo um pouquinho os vapores. Nessa passagem, pessoal, a temperatura se mantém constante. Então isso significa que isso não é específico, é um calor latente, pessoal. Então eu posso calcular o calor latente por essa forma, tá? A massa dessa substância e o latente, pessoal, agora também é latente de vapor. Aqui, pessoal, aqui seria, né, o calor específico, claro, e esse calor específico da água, tá? E aqui na latente, pessoal, seria o latente de fusão. Acabei de colocar, esqueci o F aqui, latente de fusão, tá? Então, pessoal, geralmente em algumas substâncias já é dado o valor do latente de fusão, né? Nós temos uma tabela, você viu lá no livro, latente de fusão e latente de vapor, latente de ebulição, tá? Então, ao chegar na parte 5, na etapa 5, há uma variação de temperatura, quantidade de calor, né, específico, tá? Então, aqui esse calor específico, pessoal, é o calor específico, tá, da substância, no caso de vapor, tá? Calor específico de vapor, tá? No caso da água já entrando em evaporação, tá? Ok, pessoal, então calculamos aí, aqui nós calculamos o valor, pessoal, da quantidade de calor específico. Então, finalizamos por aqui. Na próxima semana vai ter vídeos novos, tá? Então, finalizamos por aqui, calor sensível, calor latente, tá? Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Então, pessoal, até a próxima e bons estudos, tá? Vestibular tá vindo aí, tá? O Enem também. No caso, foi prorrogado o Enem, pessoal. Vai ter Enem, mas foi prorrogado, pessoal. Então, até a próxima.